Paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa jornada bíblica. Hoje chegamos a uma das passagens mais profundas e comoventes de todo o Evangelho de João. Você já imaginou ouvir Jesus orando e perceber que ele estava orando por você? João 17 nos permite esse privilégio extraordinário. Antes da cruz, antes da dor, Jesus levantou os olhos ao céu e falou com o Pai, não apenas por ele mesmo, mas por seus discípulos e por toda a igreja. Esta é a chamada oração sacerdotal, onde o nosso Senhor intercede, consagra, protege e revela o profundo desejo de unidade entre os que creem, um momento de glória, amor e intercessão. Nesta lição, a intercessão de Jesus por seus discípulos, vamos observar, estudar a oração dividida em três partes: a oração por sua glorificação, a intercessão pelos seus discípulos e a oração pela igreja futura. Prepare seu coração, sua Bíblia e seu caderno de anotação. Vamos mergulhar juntos em João 17 e entender como essa oração revela o amor do nosso sumo sacerdote, Jesus, e o seu plano para a igreja. E aí, vamos começar? Primeira parada, lógico, é a nossa introdução. Nós temos algumas informações importantes que é possível que sejam observadas nela. A primeira informação diz respeito aos aspectos da dimensão da oração no ministério de Jesus. E o primeiro aspecto da oração, ou da dimensão da oração no ministério de Jesus, é o aspecto divino. A oração no ministério de Jesus revela a sua comunhão eterna com o Pai. Segundo aspecto da dimensão da oração no ministério de Jesus é o humano. Mostra não fraqueza, mas dependência, obediência e confiança de Jesus em Deus, no Pai. O terceiro aspecto da dimensão da oração no ministério de Jesus é o aspecto exemplar. Jesus, o Filho de Deus, ora. Logicamente, se estabelece como modelo de vida e de disciplina espiritual. O último aspecto da dimensão da oração no ministério de Jesus é o aspecto do ofício sacerdotal. Jesus, em oração, especialmente intercedendo pelos seus discípulos, atua como mediador e intercessor, obra que ele continua como nosso eterno sumo sacerdote a realizar ao lado do Pai. Segunda informação introdutória diz respeito à importância da oração de Jesus na perspectiva de João. João não menciona Jesus em oração em muitas ocorrências se comparado aos outros evangelhos, mas faz pelo menos em três circunstâncias e faz com que a oração não seja apenas um ato com fim em si mesmo, mas, como as outras coisas que sucedem no ministério de Jesus, profundamente reveladora, entre outras coisas, da sua identidade divina. Portanto, a oração de Jesus na perspectiva de João serve como uma revelação da unidade entre o Pai e o Filho, portanto, testemunha em favor da divindade de Jesus. A oração, por exemplo, sacerdotal de Jesus, logicamente apresentada por João, menciona a glorificação mútua, portanto, apresentando a cruz como exaltação. Nesse sentido, nós somos apresentados à perspectiva divina da cruz. Jesus glorificaria o Pai na sua obediência e ele seria glorificado pelo Pai, e um instrumento, o caminho da glorificação seria a cruz. E no registro da oração sacerdotal, na perspectiva joanina, se tem
a apresentação de Cristo como o nosso mediador e intercessor sacerdotal, que manifesta um dos grandes e eternos ofícios, ministérios de Jesus em favor da sua igreja, que é o sacerdotal. Por isso, quando nós olhamos especialmente para a oração sacerdotal pelas lentes, na perspectiva do evangelista João, nós somos apresentados à divindade de Jesus, a perspectiva divina da cruz e ao ofício sacerdotal de Jesus. Eu quero aproveitar, antes de irmos para o primeiro ponto, e convidar você que não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, compartilhe. Você fazendo isso me ajuda muito. Continuando, primeiro ponto, a oração de Jesus e sua glorificação. Aqui nós vamos ter a oportunidade de termos, eu diria, um contato com informações que dizem respeito a, mais uma vez, no Evangelho de João, a natureza de Jesus. Nós vamos, portanto, compreender informações sobre esta oração. Nosso primeiro subponto é sobre a oração mais profunda de Jesus, João 17. O registro da oração de Jesus em João são, entre outras coisas, em si profundos por conta da revelação da personalidade de Jesus. Assim como os milagres registrados por João possuíam o propósito de revelar verdades a respeito da identidade divina de Jesus, assim também as orações registradas por João possuíam o mesmo propósito. A exemplo disso, a oração que sobre ela nós estamos a estudar, que é a oração sacerdotal. As outras ocorrências de oração também cumpriram um certo tipo de propósito revelador a respeito da identidade de Jesus. Falando nelas, vamos saber, em primeiro lugar, quais foram as outras ocorrências de oração no relato de João. Primeira, na ressurreição de Lázaro, João 11, 41, 42. Segunda, na aproximação da morte, João 12, versículo 27 e 28, Jesus manifesta o seu coração nesta oração. E a terceira oração, a mais profunda, a mais reveladora, a mais emocional, que revela Jesus como mediador perfeito, o sumo sacerdote em plena e eterna atividade, é por ocasião da despedida dos discípulos, é a oração sacerdotal, portanto, registrada em João 17. Na ressurreição de Lázaro, a oração é uma espécie de ação de graça. Na aproximação da morte, João 12, Jesus, na oração, manifesta a sua disposição à obediência, apesar de que o caminho da cruz seria sofrível. Na despedida dos discípulos, a oração sacerdotal, a oração é uma intercessão e consagração. A respeito também da oração sacerdotal, nós temos que ela é reconhecida por algumas outras nominações. Portanto, a oração sacerdotal tem algumas outras abordagens. Ela também é chamada de oração intercessória. O que é uma oração intercessória? É quando não se ora por si, não se coloca diante de Deus os seus motivos pessoais de oração, mas coloca os motivos de outras pessoas em oração. Ou seja, tomo para mim a dor, a demanda, o desafio, a necessidade dos outros e coloco-as na presença de Deus. A intercessão, sem dúvida alguma, é uma das manifestações do amor que nós temos pelos nossos irmãos. A oração de João 17 também, e de maneira mais famosa, é chamada de oração sacerdotal, porque ela revela
esse aspecto da atividade redentora de Jesus, que é o seu ofício sacerdotal. Ela também é chamada de oração de consagração. Jesus se consagra, eu me santifico, 17:19. Santificar aqui não é tornar-se santo, é consagrar-se. E também Jesus consagra os seus discípulos, ou pede para a consagração deles, santifica-os, 17:17, na verdade. A tua palavra é a verdade. Também nós aprendemos, somos apresentados à estrutura da oração. Jesus ora por si mesmo, João 17, de 1-5. Jesus intercede pelos discípulos, João 17, 6-19. Jesus ora pela igreja futura, João 17, versículo 20 até o versículo 26. A oração na vida de Jesus é compreendida como uma dimensão essencial e reveladora da sua identidade como Filho de Deus e verdadeiro homem. A oração não apenas expressa sua comunhão com o Pai, mas também destaca o seu papel como mediador, modelo e sacerdote. Essas são algumas razões para que possamos concluir que a oração registrada em João 17, sem dúvida alguma, é a oração mais marcante do ministério de Jesus, é a oração mais profunda, não apenas porque Jesus expressa-se de maneira íntima e emocional, mas também é profunda porque ela revela tanto a identidade divina de Jesus, como identifica-o como o supremo mediador, o supremo intercessor, o sumo sacerdote, que, ao tempo que é o sacrifício, é também o que ministra o sacrifício. Vamos ao nosso segundo ponto, que é a oração de Jesus pela sua glorificação. E aqui nós vamos entender que quando Jesus pede por sua glorificação, não está se tratando de um pedido de ostentação, pedido de saciar um desejo egoísta em vista de vingar-se das humilhações pelas quais ele passou no seu ministério e pelas quais ele passaria. Não é sobre isso. A glória de Jesus é revelada em sua obediência até a morte. O Calvário, embora parecesse vergonha humana, era glória divina em ação redentora. Isso manifesta, como nós já dissemos, a perspectiva divina sobre a cruz. De um lado, nós temos, logicamente, a perspectiva humana, de que, no contexto romano, a cruz é uma expressão profundamente vergonhosa. Na perspectiva judaica, uma concepção profundamente escandalosa, imunda, maldita. Na perspectiva filosófica, uma concepção louca, totalmente desprovida de qualquer racionalidade, mas na perspectiva divina é a glorificação. É ali, no Cristo levantado, no Cristo entre o céu e a terra, pendurado na cruz do Calvário, que nós somos apresentados à glória da salvação, quando somos também conduzidos a olhar para Ele e sermos nele curados. O que vamos considerar aqui? Primeira coisa, que a glorificação de Jesus diz respeito a um propósito redentor. A glória aqui não é um triunfo terreno, mas um cumprimento fiel da missão redentora de salvar pecadores. Em que consiste essa glória? A glorificação do Pai. O Pai seria glorificado no conhecimento do amor.
o mundo conheceria o amor e a justiça de Deus, e no oferecimento da vida eterna, a vida eterna seria oferecida à humanidade. Mas qual é o caminho de condução para essa glória? É a cruz, que na perspectiva humana não tem glória alguma, vergonha. E é interessante que façamos consideração de que é o apóstolo Paulo, totalmente coerente com essa perspectiva de João, com essa perspectiva joanina, que demonstra na oração sacerdotal, quando Jesus pede pela sua glorificação, a perspectiva divina da cruz. Para os homens é vergonha, para os homens é algo totalmente desprezível ou incompreensível, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz é o caminho da glorificação. A cruz não foi uma derrota, mas o maior ato de revelação da glória de Deus. Jesus glorifica ao Pai ao cumprir sua missão, e o Pai glorifica ao Filho ao exaltá-lo como único caminho da vida eterna. Para todos os efeitos, a glória da cruz está na obediência de Jesus ao Pai, que Adão não conseguiu, e está na salvação universal como resultado da obediência. Isto é glória. Terceiro subponto, a mesma glória com o Pai. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Nós percebemos aqui, lendo de pronto este versículo bíblico, uma questão de relação, junto de ti mesmo, contigo, e uma questão cronológica, antes que o mundo existisse. Esse texto, senhores e senhoras, é um dos testemunhos mais claros de melhor compreensão a respeito da divindade e da eternidade de Jesus. Mas antes de nós considerarmos isso, nós precisamos perguntar se aqui Cristo está pedindo sua divindade de volta, está pedindo seus atributos de volta. Lógico que não. Jesus está pedindo o brilho, Jesus está pedindo a glória, Jesus está pedindo o véu, a roupagem do brilho dos seus atributos, que isto, não os seus atributos, ele havia deixado. A glória que Cristo pede é a restauração da posição que ele tinha na eternidade passada. Sua encarnação envolveu o véu de sua glória, só a roupa, não a perda de sua divindade. Só para nós fecharmos aqui de uma vez por todas essa história de má interpretação a respeito da kenosis, do esvaziamento, que tem gente que ainda acredita que Jesus esvaziou-se da sua personalidade divina, de seus atributos, e encara esse versículo como se Jesus estivesse pedindo de volta os seus atributos. Não, os seus atributos na encarnação são preservados. Jesus deixa, na linguagem de Stanley Orton, o teólogo pentecostal, apenas a roupagem da sua glória. Ele está pedindo de volta o véu da glória. Esse versículo, como eu disse inicialmente, é um dos testemunhos mais claros a respeito, em primeiro lugar, da pré-existência, da eternidade de Cristo. A declaração de João 17,5 é uma evidência clara da pré-existência de Cristo. Ele compartilha da mesma glória divina que pertence exclusivamente ao Pai. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Que inclusive é um combate à perspectiva herege ariana de que Jesus é a primeira criação. Não.
Jesus não é a criação, ele existe antes da criação, e também esse versículo contribui com o testemunho a respeito da igualdade de Jesus com o Pai, da mesma natureza. Jesus não pede algo novo, mas a restauração da glória divina que lhe pertencia eternamente, o que confirma a sua igualdade com o Pai. E, em terceiro lugar, demonstra a unidade trinitária. Jesus diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que eu tinha contigo. Unidade, comunhão, relacionamento, o que manifesta um dos aspectos essenciais da Trindade. A oração também mostra uma intimidade exclusiva entre o Pai e o Filho. Essa relação eterna e gloriosa é um reflexo da comunhão intratrinitária entre as pessoas da Trindade, o que também corrobora todo um discurso de João a respeito da unidade de Jesus com o Pai. Inclusive, na lição passada, Jesus, ao responder, Filipe disse: ó, eu e o Pai somos um. Segundo subponto, a oração de Jesus pelos seus discípulos, e é lógico que é o momento em que nós vamos ser apresentados a um dos ofícios de Jesus na sua manifestação redentora, portanto, Jesus como sumo sacerdote. João 17 é o véu do templo sendo levantado antes da cruz. Ali o Filho ora como sacerdote, prepara o altar com o coração e entrega-se em sacrifício perfeito. Em outras palavras, o que Jesus fez em João 17, ele continua a fazer. O que Jesus realizou em João 17, ele continua a realizar. A intercessão de Jesus pelos discípulos em João 17 continua em atividade na eternidade, porque Jesus não foi um sacerdote, um mediador, um intercessor entre Deus e os homens por um momento. Ele o é eternamente. E a intercessão de Jesus pelos seus discípulos, em primeiro lugar, primeiro subponto, é uma intercessão pela proteção. E Jesus, ao pedir pela proteção dos discípulos, revela quem eles são. E na perspectiva de Jesus, os discípulos são como se fosse um presente do Pai. Os discípulos, na perspectiva de Jesus, também são aqueles que responderam com fidelidade ao Evangelho. Eles receberam a tua palavra, tu os destes a mim. Significa dizer que a salvação tem origem no Pai, a condução é do Pai, é o Pai que é a essência do plano salvador. E as pessoas da Trindade, na revelação, como se mostra para o nosso entendimento, a economia da revelação na execução da salvação, agem em diferentes momentos da aplicação da redenção. Nesse sentido, da oração de Jesus pela proteção dos discípulos, nós fomos apresentados também a um argumento que desfaz também a ideia de uma vez salvos, salvos para sempre. Se uma vez salvos, salvos para sempre fosse verdade, Jesus não tinha a necessidade de orar pelos discípulos a respeito de que eles fossem protegidos, que eles fossem guardados a permanecerem na palavra. Jesus intercede para que seus discípulos sejam guardados, pois sabia que a obra do Evangelho dependeria da sua fidelidade após a sua partida. Segundo subponto, os discípulos receberam a palavra. Eram teus e tu me destes. Quem são os discípulos? Presente do Pai. Isso nos faz entender que a salvação é uma obra do Pai.
guardaram a tua palavra, recepção da palavra. Quem são os discípulos? Aqueles que responderam positivamente, fielmente ao Evangelho. Agora já têm eles conhecido de tudo quanto me destes provém de ti. E aqui nós somos, assim, ampliando a nossa abordagem a respeito da identidade dos discípulos, apresentados a alguns sinais do que poderíamos chamar de salvação na vida dos discípulos. Primeiro, recepção e permanência na palavra. Eles guardaram a tua palavra. Reconhecimento, em segundo lugar, da natureza da palavra. Tem conhecido de tudo quanto me destes provém de ti. Em terceiro lugar, permanência na palavra. Esse segundo subponto vai nos conduzir para um estágio de maturidade e esclarecimento a respeito da palavra depois do Pentecostes. Antes do Pentecostes, nós temos discípulos perdidos, sem saber o que Jesus está dizendo, sem entender absolutamente nada. Mas depois do Pentecostes, nós temos discípulos com uma eficácia de entendimento e de pregação, a utilizar como exemplo a pregação de Pedro, considerável. Ou seja, nós temos uma ação do Espírito Santo, como Jesus prometeu, ensinando, esclarecendo, conduzindo a verdade. Demonstra, inclusive, a nossa jornada cristã, que começa com a recepção da palavra, com a permanência na palavra, com o permanente reconhecimento da natureza da palavra e permanecendo na palavra, recebendo pelo Espírito Santo a lembrança e o entendimento da palavra. Tudo isso leva a uma atividade que fica esclarecida em Atos dos Apóstolos, que é a pregação da palavra. Terceiro subponto, protegido do mundo. E aqui nós vamos compreender a perspectiva de João, a perspectiva joanina de mundo, que não é planeta. É, como nós já sabemos, sistema. Mas não é João que, entre aspas, inventa essa ideia de que mundo, cosmos na língua grega, é sistema, organização. O pensamento grego, a cultura grega já se comportava a respeito do entendimento de mundo, cosmos, nesse sentido de ser uma organização, um sistema regido por leis específicas. Então é exatamente nesse sentido que João utiliza a palavra mundo, cosmos. Não é planeta Terra, é um sistema organizado que funciona obedecendo a leis específicas. Ora, se é um sistema organizado que funciona obedecendo a leis específicas, ele tem uma autoridade. Alguém que estabeleceu essas leis e que as influencia, as rege. E, naturalmente, é João que vai nos esclarecer isso. O diabo é o senhor do mundo, do cosmos, desse sistema. O mundo, o cosmos, esse sistema é antagônico ao reino de Deus, que é uma organização, um sistema que funciona com leis específicas, mas que no trono está o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Em João, mundo frequentemente refere-se ao sistema caído de valores humanos que está em oposição a Deus. É um mundo rebelado, organizado em independência, hostilidade e incredulidade. As características desse sistema, entre outras, são as seguintes: é um sistema governado, regido por Satanás, odeia a verdade e, como consequência, rejeita os discípulos que estão intimamente formados em relacionamento, em comunhão com a verdade. Portanto, em tese, são os legais representantes do, entre aspas, sistema de Deus, do reino de Deus. Se eles são
representantes legais do reino de Deus, logicamente, eles são alvos do ódio do reino de Satanás. Nessa perspectiva, Jesus não ora para que os discípulos sejam retirados do mundo, mas que eles sejam protegidos. Nós estamos no sistema, mas o poder de Deus é maior do que o poder do rei do mundo. Portanto, descansemos na certeza de que, muito embora estejamos no sistema, nós somos protegidos pelo poder daquele que é maior, mais poderoso, cujo reino é eterno sobre Satanás. Terceiro subponto, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Primeiro subponto, oração pela unidade da igreja. Jesus orou por uma unidade baseada na verdade e na presença do Espírito, não em estruturas humanas. É uma união produzida pelo amor e pela santidade. É uma união que não se refere a questões filosóficas, doutrinárias ou administrativas, mas é uma união que se refere como reflexo da unidade eterna entre os personagens, as pessoas da Trindade, que, muito embora distintas, desfrutam da excelência da unidade. Nós temos na igreja, enquanto organização, distinções, mas essas distinções, pelo menos, não deveriam ser razão para a ausência de unidade. Portanto, aqui nós não temos nenhuma razão para tentar um movimento ecumenista. Nós temos, na verdade, razões para, apesar das nossas distinções, como o é na Trindade, vivermos em unidade. Jesus, em primeiro lugar, primeiro subponto, ora pela unidade da igreja, oração pela unidade da igreja. Jesus orou por uma unidade baseada, na verdade, na presença do Espírito, não em estruturas humanas. É uma união produzida pelo amor e pela santidade. Então, nós somos apresentados aqui a natureza da unidade. Esta unidade não é institucional ou organizacional. Em segundo lugar, nós somos apresentados ao reflexo da unidade. Ela é espiritual e profunda, refletindo a própria comunhão da Trindade. Nós não estamos falando de uma equalização doutrinária. Nós não estamos falando de uma unidade de visões doutrinárias. Há distinções doutrinárias. Eu não estou falando das heresias. Não estou falando desse aspecto de distinção doutrinária. Estou falando das diferentes visões doutrinárias que nos fazem ser não inimigos, mas distintos, e não deveriam ser utilizadas para a desunião, porque nós temos a responsabilidade de refletirmos a unidade da Trindade. Segundo subponto, propósito da unidade. A unidade espiritual da igreja é uma das maiores evidências para o mundo de que Jesus é o Filho de Deus. Então nós temos uma necessidade essencial, nós precisamos ser um como o Pai e o Filho são, apesar da distinção, e nós precisamos ser um sob o aspecto evangelístico. A expressão da unidade é uma espécie de força, de ornamento para a apresentação do poder do Evangelho. Assim como a desunião
trabalha contra a expressão do evangelho. Se a desunião trabalhar contra a expressão e a apresentação do poder salvador do evangelho, a união contribui para a expressão da mensagem salvadora do evangelho. Ou seja, para que o mundo creia, a unidade dos crentes é uma poderosa evidência da obra de Deus. Ela dá credibilidade à mensagem do evangelho diante do mundo. É só nós pensarmos, para entendermos melhor, entre aspas, o poder da unidade em relação ao evangelho, compreender o poder da desunião em relação ao evangelho. Se a desunião causa prejuízo, logicamente, o contrário também é verdade. A união traz-nos benefícios na expressão do evangelho. Terceiro e último subponto, a oração por encorajamento à unidade. A unidade entre os crentes não é apenas desejável, mas é essencial, pois está ligada ao testemunho do evangelho e à presença contínua da glória de Deus na comunidade cristã. Percebam que o assunto glória está relacionado à unidade. Glória que eu tinha contigo, a glória que eu tinha junto a ti. A glória na Trindade é união, amor eterno, amor em expressão perfeita. É esse princípio que também se aplica à igreja, é o princípio essencial da unidade. A unidade é um dos caminhos, um dos instrumentos para a manifestação permanente da glória de Deus na comunidade cristã. Entre os brilhos da glória de Deus na comunidade cristã, como resultado da unidade, está o brilho da expressão do evangelho. Certamente, a desunião apaga o brilho da expressão do evangelho, mas a união evidencia o brilho, a glória da expressão do evangelho. Senhoras e senhores, essa é a nossa lição de número 11, a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Deus abençoe você, em nome de Jesus.